Todos os nossos irmãos com a doce paz e comunhão do Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. Noite de estudo da palavra, né? Como diz o nosso pastor, noite de doutrina, né? Culto de doutrina. E como que é bom culto de doutrina, né? Culto do tutano. É bem verdade, irmãos, que nós sempre temos muitos assuntos a tratar e a falar. Porém, hoje Deus colocou no meu coração um assunto muito frequente, muito urgente, um assunto muito recente, né? Essa é a melhor palavra, algo que tem acontecido demais nessa nossa geração. Mas antes de adentrarmos ao estudo da palavra, eu gostaria que você, juntamente comigo, fechasse os seus olhos, curvasse o seu semblante e orasse. Senhor, nós temos diante de nós a tua palavra, Pai, que é viva, que é fiel, que é verdadeira e que é poderosa para curar, para sarar, para transformar, para libertar, Senhor. A única palavra, Senhor, suficiente para conduzir o cristão salvo aos céus. Na certeza que o Senhor é aquele que fala, Pai querido, aos teus servos, que se revela e que através da tua palavra traz a luz. Nós queremos te glorificar pelo agir do teu Santo Espírito, que está aqui em minha casa comigo e também na casa de cada um dos meus irmãos que agora estão conectados a este culto. Senhor, que a tua palavra possa encontrar morada nos nossos corações, quebrando todo e qualquer tipo de resistência. Que seja assim, Senhor, o teu poder, Pai querido, atuando em cada um de nós. E que a tua graça, ela seja, Senhor, em todo tempo ministrada e revelada aos teus pequeninos. Na certeza que o Senhor é aquele, Pai querido, que penetra, Senhor, ao coração, na certeza que o Senhor é aquele que levanta e que também direciona, nós te glorificamos e bendizemos para todos sempre. Que não seja o homem, mas que seja o teu Espírito, como assim nós cremos, assim, Pai querido, nós damos atenção, porque sabemos que o Senhor nos fala em todo o tempo. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero começar lendo um texto que se encontra na carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, no capítulo 3, na primeira carta de Corinto, capítulo 3. Aleluias. Verso de número 16 e 17. Primeira carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 3, verso de número 16 e 17. Diz-nos assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aleluias, bendito é o nome do Senhor. Eu não sei se você já pode glorificar a Deus por essa leitura, mas eu quero falar a respeito de igreja, né? Igreja. É um tema bastante complexo nos nossos dias, né? Porque nós temos uma geração cada vez mais rebelde, né? Uma geração que cada vez mais tem buscado quebrar parâmetros, quebrar protocolos, né? Romper protocolos. Isso tem sido um lema, né? Vamos quebrar o protocolo, né? Vamos romper com o protocolo. E muitas pessoas, de uma forma muito equivocada, têm falado: não, eu sozinho eu sou igreja, né? Primeira coisa que eu quero destacar aqui: você não é igreja, nós somos igreja. Você não é igreja, nós somos igreja. E eu vou explicar isso no decorrer deste culto. Eu quero dizer que não é a nossa intenção, nunca foi, não será, diminuir, menosprezar ou atacar ninguém. Estamos apenas estudando a palavra.
Quero deixar bem claro também que não é a minha opinião, porque diante da palavra de Deus a minha opinião é nada. Não vivemos pela nossa opinião, vivemos pelo que a palavra diz. Se a Bíblia diz, então logo é. Eu quero destacar esse versículo. Por que que eu li esse versículo? Porque este versículo, ele realmente está falando da igreja. Ele não está falando de um crente individual. Se você porta algum exemplar de Bíblia de estudo na sua casa, você vai ver que a Bíblia de estudo, se você tem 4, 5 Bíblias de estudo, você vai ver que o parecer de todos os teólogos é o mesmo, que esse texto em si não se trata de uma pessoa individual, mas se trata de um grupo de irmãos. Vocês juntos são santuário de Deus. O que eu quero destacar aqui, que a igreja, é lógico, e todos nós concordamos com isso, a igreja não consiste em 4 paredes. A igreja não consiste em um lugar fixo. A igreja consiste em uma assembleia, e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Consiste em uma assembleia, em um ajuntamento de pessoas com a mesma fé. Então, Paulo, aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16 e 17, depois ele vai falar mais outras vezes. É importante entender que a carta ela é direcionada para uma igreja. Ela não é direcionada para uma pessoa, mas ela é direcionada para uma igreja. Então, Paulo vai dizer assim: vocês não sabem que vocês juntos são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, no meio de vós? Se alguém causar contenda, destruindo esta igreja, o Senhor a destruirá, porque ela causou danos à igreja, ao ajuntamento, à congregação. E nós vamos esclarecer isso no decorrer desta ministração. Alguém algum dia fez uma pergunta: olha, é o seguinte, eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus na minha vida, mas com pouco tempo que eu comecei a congregar em algum lugar, em alguma igreja, em certa denominação, eu comecei a ficar um pouco revoltado com o sistema em que essa igreja desenvolvia. Então, logo eu passei a entender que é melhor eu ficar sozinho do que congregar nesse lugar. É lógico, se o lugar estiver fora da palavra, fuja de lá, rapidamente. Mas se ele estiver andando ou procurando acertar dentro da palavra, permaneça ali, porque você sozinho não é igreja. Entenda isso, em nome de Jesus. Não tem versículos na Bíblia que te garanta, não tem um versículo na Bíblia que diga que alguém sozinho é igreja. Os versículos bíblicos dão o parecer de que você é um corpo que pode receber o Espírito Santo de Deus, mas nunca que você é a igreja. Em nenhum versículo isso está exposto. Então, essa pessoa, e você deve ter conhecido alguém, ou você conhece alguém, que costumeiramente, que erroneamente diz: não, eu sou igreja, né? Igreja sou eu. Não, a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia nunca defendeu esta visão de que você é a igreja. Você é um membro de um corpo. Nós somos igreja. Então, essa pessoa, ela fala assim: olha, então eu posso cultuar a Deus agora sozinho na minha casa. Eu não preciso de ir à igreja, porque sozinho, aonde eu estiver, eu sou igreja. Eu estou errado no meu pensamento? Isso é uma pergunta, né? Eu estou errado no meu pensamento de achar que aonde eu estiver, eu sou igreja? Sim. Existem duas coisas que nós precisamos de destacar. A primeira delas que eu quero destacar é possibilidade. E a segunda dela é dever. Existe a possibilidade, pastor, de eu ser um cristão sozinho, aonde eu estiver? Sim. Existe a possibilidade de você ser um cristão aonde você estiver sozinho, né? Na história da igreja, nós vamos ver em alguns momentos alguns homens saindo, né? Isso, os reformadores, pré-reformadores,
alguns homens em algum momento de suas vidas se retirando para um lugar específico para ali buscar a Deus. Na história da igreja, nós vamos ver isso. Cristãos que se retiram por um período de tempo para buscar ali, olha, pastor, eu preciso de refletir, eu preciso de me encher de Deus, é muito barulho, é muita informação, é muita coisa. Enfim, você pode ser um cristão? É possível, pastor, ser um cristão de forma isolada? Sim, é possível. Aí vem uma segunda pergunta, né? É possível? É possível. Mas a segunda pergunta é: você deve? Você deve ser um cristão sozinho? Você pode permanecer sozinho como cristão? A resposta é não. Não. Nós imaginamos que nós estamos caminhando para o céu, né? Essa é a nossa intenção, é isso que nós buscamos todos os dias, alcançar os céus, alcançar a graça de Deus, né? E ali no céu nós sabemos que nós estaremos junto com milhares e milhares de outros homens e mulheres salvos, anjos, né? Querubins, arcanjos, enfim, será toda uma comunidade celestial. Alguém que vive de forma individual aqui vai fazer o que no céu de forma coletiva? É importante nós entendermos realmente qual é o propósito da igreja. E dentro da segunda questão, a primeira é a possibilidade. Eu posso ter uma fé em Jesus? Eu posso. Mas a segunda pergunta é: você deve ter uma fé sozinha? Não. Porque Deus tem o objetivo de trabalhar através da sua igreja. Dentro deste dever de se envolver, de se relacionar, de estar ligado à comunidade dos cristãos, está o propósito de Deus, né? Qual seria o propósito de Deus na vida de um cristão que vive sozinho? Qual seria o propósito de Deus na vida de uma pessoa que não se relaciona? Ou seja, a minha fé é eu ir para minha casa, ir para o meu trabalho, voltar para minha casa e para o meu trabalho. Qual seria o resultado da vida de uma pessoa que vive dessa forma? É importante, irmãos, nós sermos racionais em tudo aquilo que diz respeito à palavra do Senhor. Automaticamente, vivendo em comunidade, nós vamos ter a nossa experiência de uma forma individual, correto? Terei experiências de forma individual, mas estando em comunidade, porque o propósito de Deus na terra é realizado através da igreja. Foi o Senhor quem instituiu a igreja desde o Israel antigo, mesmo antes da aliança, trazendo homens e suas famílias de forma separada para não se contaminar com o mundo. Quando nós observamos na necessidade do trabalhar da igreja, né? Nós vamos ver que você não pode ser uma igreja, você não pode se chamar igreja sozinho, porque você necessita dos seus irmãos para desenvolver um crescimento. Todo serviço realizado na terra, isso é que é interessante, é que a maioria das pessoas que hoje se revoltaram contra a igreja e que agora usurparam o título de igreja, elas têm em seus corações uma revolta, uma mágoa e um ressentimento. E muitas vezes esse afastamento da igreja, né? Esse afastamento da igreja está relacionado a uma frustração, né? Que é um termo bem complexo, entender como que pode alguém se frustrar ou abandonar a obra do Senhor porque ficou magoado. É sempre a pergunta, e ela é retórica, poxa, se você se magoou e saiu da igreja, então automaticamente essa pessoa deveria sair do trabalho, porque ela também é magoada no trabalho. Deveria sair da escola, porque na escola também ela é magoada. Não deveria sair na rua, porque na rua ela também é magoada. Deveria abandonar os seus parentes, porque no meio dos seus parentes também ela é magoada. E por que quando se relaciona à igreja em si, a pessoa toma essa decisão? Porque ela não compreendeu o que é a igreja.
É a igreja quem proporciona para cada um de nós o crescimento e o desenvolvimento. Nenhum de nós seríamos capazes de reunir ou de dar assistência a 50, a 60 pessoas de forma individual, porque logo a nossa exaustão física seria tremenda. Eu quero primeiro, né, em segundo lugar, dizer a cada um dos irmãos a respeito do significado, né? Ele, de repente, ele é muito claro para alguns dos irmãos, né? Ele vem do latim, que quer dizer eclésia, e depois, lógico, do grego eclesia, que quer dizer chamados para fora, né? São duas palavras que uma diz chamado e outra diz fora. Chamados para fora. Fora da onde, pastor? Fora do contexto do mundo. Saia do meio do mundo e venha para Deus. Chamados para fora do convívio mundano. E agora estejam guardados em Deus. Porém, essa palavra eclésia, no sentido neotestamentário, na igreja primitiva, no contexto bíblico, o termo eclésia, ela ganha a conotação de reunião. E nós vamos ver, irmãos, isso se desenvolvendo primeiro em Deuteronômio. Eu gostaria que você abrisse aí comigo Deuteronômio, capítulo de número 10, verso de número 4. É lógico que são muitos versículos a serem lidos, então nós não vamos ter o tempo de ler todos, mas eu gostaria de te deixar bem esclarecido a respeito desse assunto. Deuteronômio, capítulo de número 10, verso de número 4, aqui a palavra utilizada para a igreja é a carral, que quer dizer reunião de muitas pessoas, que também é o sentido de eclésia, que diz assim: então escreveu o Senhor nas tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor nas deu a mim. Congregação traz o sentido carral, eclésia, reunião, assentamento, ajuntamento de muitas pessoas. Depois você vai ver isso repetir em Deuteronômio 23, 2 e 3, em Deuteronômio 31, 30, e também no Salmo 22, 23, e lógico, muitos outros versículos, né? Na versão Septuaginta, que foi uma das primeiras versões da Bíblia, isso 200 anos antes de Cristo, também a direção eclésia, ela tem o sentido de ajuntamento, né? No Novo Testamento, por 2 vezes, e é lógico, isso nós vamos destacar 2 vezes, mas em muitas outras, eu gostaria que você abrisse comigo Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 12. Vamos só fazer menção de poucos versículos, para não sermos muito longos. Hebreus, capítulo de número 2, verso de número 12. Diz-nos assim: dizendo a meus irmãos, declarei o teu nome e cantarei louvores no meio da eclésia, no meio da congregação. Romanos, capítulo 16 e verso de número 16. Romanos fica entre Coríntios e Atos. Romanos 16, 16, diz-nos assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam, toda a eclésia vos saúda. Né? Colossenses, 1 Coríntios, capítulo 4, você está em Romanos, a próxima carta é Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 17. Diz-nos assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada eclésia, em cada
igreja, aleluias, não é uma pessoa, é um ajuntamento de pessoas. Isso é igreja. É importante nós ficarmos esclarecidos, irmãos, depois texto como 1 Coríntios 12, 28, Efésios 1, 22, são inúmeros textos que apontam a igreja como uma congregação e não como um indivíduo. É importante nós compreendermos isso de uma vez por todas e refutarmos todo e qualquer ensinamento antibíblico. Volto a dizer, não é o meu pensamento, não é com intenção de atacar ninguém, é um culto de estudo, é um culto onde nós devemos refletir racionalmente sobre a palavra, então nós estamos andando dentro da palavra. Eu quero destacar pelo menos 6 pontos, né? A partir de agora. E o primeiro deles é: você não é igreja sozinho. É verdade que a definição bíblica para a igreja não está ligada a um templo físico, né? Não está ligado a 4 paredes, mas o ajuntamento, o amontoamento de pessoas. E eu quero dar um versículo para vocês que está no livro de Atos. E nós vamos andar um pouquinho no livro de Atos. Eu estava falando na terça-feira com as irmãs de Tum, que Atos é conhecido como um livro histórico, né, na divisão entre biografia, história, cartas e epístolas e profecia, e não tem nenhum outro livro no Novo Testamento que conta mais a história da igreja do que o livro de Atos, ou de que o livro de Atos. Então, Atos, capítulo 9, verso 31, e eu quero deixar bem esclarecido hoje que igreja somos nós. Não é você e não sou eu sozinho, somos nós. 9:31 diz-nos assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aí vem uma pergunta, lógico. Se eu sou igreja, como que eu vou crescer em número? Eu vou multiplicar os meus centímetros? Eu vou multiplicar os meus braços e as minhas pernas? Não. A igreja em Samaria, na Galileia e na Judéia, a igreja, a eclésia, o ajuntamento de irmãos, ela crescia no poder do Espírito Santo e ela acrescentavam-se os seus números. Quem é a igreja? É uma única pessoa? Não, somos nós. Um ajuntamento de pessoas. Essa igreja, irmãos, que hoje muitas pessoas desdenham, muitas pessoas zombam, e eu não digo que na totalidade as pessoas estão erradas, porque é lógico que existem aberrações no nosso meio. É notório isso. Nós não podemos, de forma alguma, disfarçar e dizer que não temos. Mas entre eu saber que existem aberrações e eu falar que a igreja não presta, eu posso estar incorrendo num erro muito grave, porque foi o Senhor Deus quem instituiu a igreja. Ele não só instituiu a igreja, como ele organizou ela. Quer ver? Vamos nos aprofundar mais e vamos ficar cada vez mais esclarecidos a respeito disso. A igreja, ela é organizada e com liderança. Muitos têm rejeitado e encontram amplo respaldo, né, no seu modelo a ser aplicado. Um exemplo interessante sobre isso foi dado pelo próprio Jesus, quando ele orientou a respeito do tratamento de problemas entre irmãos. Então, Jesus, aqui agora, eu gostaria que você abrisse comigo aí em Mateus, capítulo de número 18, primeiro evangelho do Novo Testamento. É Jesus, irmãos. Isso aqui não é o pastor Anderson, eu volto a dizer, não é o meu pensamento, não é o que eu penso, é o que a Bíblia diz. E nós andamos pelo que a Bíblia diz e não pelo que nós pensamos. Jesus vai trazer instrução para a sua igreja. Olha que coisa linda. E aqui fica evidente, claro, que igreja não sou eu sozinho. A igreja é um corpo e não é um corpo bagunçado. A igreja é um corpo e é um corpo organizado, com lideranças e diretrizes. Olha que coisa linda que Jesus vai dizer. Se o teu irmão pecar contra ti, vai
arguí-lo ou repreendê-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça, fazendo um pouco da cópia daquilo que acontecia no Antigo Testamento. E se ele não atender? Aí Jesus vai falar. Se ele não atender uma pessoa sozinha, e depois se ele não atender duas pessoas ou três, não, ainda está conotando igreja, porque não tem uma ordem, porque ainda não tem uma organização. Então Jesus agora vai levar o negócio para um nível mais elevado. Se você foi falar com o teu irmão, ele não te ouviu, é isso mesmo, pastor André, Mateus 18:15, a partir do 15, né? Se ele não te ouviu, você vai e chama duas testemunhas. Essas duas testemunhas veio, não é de forma organizada, são apenas duas testemunhas. Jesus fala, se mesmo com essas duas ou três testemunhas, ele ainda não atender, aí você vai levar o caso à igreja. A igreja aí, se eu fosse igreja sozinho, Jesus teria dito, vai lá e resolve o problema e você mesmo dá a sentença e está resolvido. Jesus não explica isso. É por isso que eu amo a palavra de Deus, porque ela tira as escamas dos nossos olhos. Então Jesus diz, né? E se, verso 17, e se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Leva a causa para ser julgada pela igreja. E a igreja, na sua organização, após ele recusar, então ele será excomungado, ou será colocado para fora do corpo de Cristo, que é a eclésia. Nós somos membros de um corpo, nós não somos o corpo inteiro. É muito claro isso e notório por todo o Antigo Testamento como uma figura da igreja nova, né? A igreja veterotestamentária, que são os apontamentos de Israel como povo de Deus separado, diferente. Agora nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, nós, um todo, e não no âmbito particular. O terceiro ponto que eu quero destacar é a organização. Em diversas localidades era muito comum e temos relatos bíblicos para isso. Atos 11, 26. Eu gostaria que você abrisse comigo. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não é bagunçada. Então, eu acredito que está ficando cada vez mais claro. Se de repente alguém tinha alguma dúvida a respeito desse assunto, eu espero que ele seja sanado hoje e que não volte a ser mais um problema de compreensão. Porque daqui a pouco, irmãos, né, é o que tem acontecido cada vez mais, vai surgir, e já surgiram muitas aberrações no nosso meio, como pessoas batizando por elas mesmas, pessoas ministrando ceias por elas mesmas, sem a necessidade nenhuma, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de uma liderança, de um pastoreado. É lógico que você deve viver, né, a sua espiritualidade na sua individualidade, porém, participando do corpo de Cristo, porque este é o propósito de Deus, que andemos em comunhão, unidos com Cristo. Atos 11, 26, diz-nos assim: tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Aleluias! Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aleluias! Então, tendo encontrado, conduziu até Antioquia, onde, pelo período de um ano, se reuniram naquela igreja, naquela pessoa. Tinha um monte de gente dentro de outra pessoa? Não. Em um lugar específico, aonde
uma numerosa multidão, aleluias, foi ensinada. Aonde uma numerosa multidão foi capacitada. Aí, de repente, do nada, alguém começa a se levantar e fala assim, não, eu sou igreja sozinho na minha casa. Em casa, eu sou igreja. Mentira. Antibíblico isso. Prática mundana. Ato de rebeldia contra a palavra de Deus. É importante nós observarmos, irmãos, que Barnabé e Paulo se reúnem em um determinado lugar aonde havia uma igreja constituída e organizada. A igreja organizada ainda contava com pessoas especialmente levantadas por Deus dentro do grupo chamado igreja, para edificação mútua e coletiva. Nós estamos na igreja para sermos, capacitados por Deus, mas de forma coletiva. Individualmente, ninguém pode crescer. É no coletivo que somos abençoados e abençoamos. Eu gostaria que você fosse comigo em Atos capítulo 13, verso de número 1. É importante nós sabermos, o que nós queremos seguir. O modelo bíblico ou o modelo herege moderno? Eu quero seguir o quê? Eu quero andar pela palavra de Deus ou eu quero andar pelos meus pensamentos? Eu quero andar pelas minhas vontades ou pelo que a Bíblia diz? É importante, irmãos, nós termos uma decisão ou um pensamento formado a respeito disso. Quantas pessoas falam assim, não, é verdade, nós somos igreja mesmo, né? Não. Nós juntos, sim, separado de forma alguma. Você é um membro. Sim, eu sou um membro da igreja. Eu faço parte de um corpo universal e também local. Todos nós, em todo mundo, isso que fala em Efésios 2, 21 e 22, falando ali a respeito da igreja universal, nós somos, sim, uma igreja de uma forma universal. Porém, habitando em um lugar, temos a necessidade, o dever, porque o propósito de Deus é estabelecido na terra através da igreja, e não de forma particular e individual. Você vai lá e fala, Jesus é bom e agora você segue a sua vida. Não. Deus nos congrega para que na congregação possamos crescer e desenvolver, aleluias, características cristãs. Atos, capítulo 13, verso de número 1, vai nos dizer assim, havia na igreja de Antioquia, aleluias, eclésia, ajuntamento, congregação, reunião de pessoas. Havia na Antioquia igreja. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Bendito é o nome do Senhor. Então, de dentro da igreja saem missionários. É interessante, irmãos, nós observamos o que a palavra diz. No capítulo 13 de Atos, no verso de número 1, diz que havia uma igreja em Antioquia, e essa igreja, pelo agir do Espírito Santo de Deus, ela vai agora enviar missionários. Essa igreja, com a sua direção, com os profetas e mestres. Cada vez mais nós temos visto surgir no nosso meio pessoas que se auto-intitulam pastores, que se auto-intitulam donos do seu destino e por aí começam, recentemente, a gente vê coisas acontecendo, mulheres que pegam o
ministra um versículo da Bíblia no púlpito e fala assim, agora eu decidi ser pastora. E ela mesmo vai, joga óleo na cabeça de outra e fala assim, a partir de agora você também é pastora. E vai por aí, que é um termo antibíblico, né? E tantas coisas, irmãos, tantas as aberrações que vão surgindo e as pessoas vão se entristecendo e se desgastando por causa da falta de leitura bíblica, porque as pessoas estão seguindo as suas vontades e não aquilo que Deus diz e determina. A igreja bíblica, a igreja de Deus, ela é pastoreada. Nós estamos vivendo em uma era, e o pastor André ele fala muito sobre isso, né? Sobre a igreja facebookiana, né? E youtubiana. E nós temos vivido isso, pessoas que estão acostumadas com copia e cola, né? Vai lá, copia, cola um texto e joga lá, deturpa totalmente o texto, né? Como o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Nós somos o santuário de Deus, né? Deus está falando da igreja. Deus não está falando de uma pessoa separada. Embora que em um contexto geral, o Espírito Santo de Deus está na minha vida e na sua, mas para que seja realizada uma obra de forma organizada, porque Deus não age de forma bagunçada. O céu é organizado. O Senhor é organizado em todos os seus feitos. É só dar uma passeadinha no livro do Êxodo, a partir do capítulo 25, e você vai ver as determinações para se construir o tabernáculo. Toda a organização, a metragem, os milímetros, as cores, tudo quanto Deus tem determinado. É importante, irmãos, nós estarmos cada vez mais aprofundados na palavra para não incorrermos no erro de abraçarmos heresias. Eu gostaria que você fosse comigo em Atos, capítulo 14, verso 23. Paulo, e a gente poderia, às vezes, se basear simplesmente por isso, irmãos. Paulo foi o maior plantador de igreja. E a pessoa que hoje se levanta e fala assim, não precisa de igreja, é uma pessoa que não conhece Bíblia, que não lê Bíblia e que não ama a Bíblia, que é contra a obra de Deus. Porque o ministério de Paulo foi plantar igrejas e fortalecê-las. Ou então nós agora, nessa geração moderna, estamos olhando para Paulo e falando assim, Paulo não sabia de nada. Né? Eu é que sei. Né? Paulo não tinha direção nenhuma. Jesus, quando ele vai falar que a igreja é quem tem a capacidade de julgar uma causa além de um ser humano individual, então Jesus não sabia de nada. Eu é que sei. Então, nós vamos ver que Paulo, um dos maiores plantadores de igreja mencionados na Bíblia, ele promovia o levantamento de lideranças na igreja. Ele promovia. Irmãos, assim, chega a ser engraçado, cômico e terrível ao mesmo tempo, uma pessoa que refuta a necessidade da igreja. Eu volto a dizer, a maioria dessas pessoas, elas estão tomadas de frustrações, de raivas, né, de sentimentos ruins por causa de alguém, por causa de uma pessoa, mas isso não dá o direito de passar agora a ministrar a sua própria ceia, de passar agora a pregar para ele mesmo, se é que isso surte algum efeito. A partir de agora eu vou ficar em casa trancado em quatro paredes, né? Não prego para ninguém, já estou salvo, recebi Jesus no meu coração, e nós dizemos como que isso é irônico, que essa pessoa só conheceu a Jesus porque existia uma igreja, e essa igreja preparou alguém para que fosse capacitado e ministrasse ao coração dela. Lógico que toda obra não é feita por homens, e nós vemos, e Atos é muito claro, dizendo que o Espírito Santo de Deus agia no meio da igreja. O comissionamento da liderança era instigado pelo Espírito de Deus. E agora Atos 14, 23, né, vai dizer que Paulo ele vai instituir liderança para o supervisionamento da igreja, para saber se tudo está andando correto.
E o que eu acho mais interessante na vida dessas pessoas que abandonam a igreja e agora falam assim, não, agora eu vou viver o evangelho sozinho, né? Agora é eu e Deus e mais ninguém. Eu não preciso da igreja. Deus inventou isso, mas Deus não estava muito certo naquele dia, então ele fez isso aí, mas ele não sabia o que ele estava fazendo, né? Eu agora sei. E então eu é que tomo as minhas decisões. Sou eu quem decido agora para minha vida o que é certo e o que é errado. De fato, você tem a liberdade para fazer as suas escolhas, assim como você tem a obrigação de colher aquilo que você plantou, né? Não é isso é impossível você não colher o que plantou, né? Diz-nos assim então o versículo: e provendo-lhes em cada igreja, em nome de Jesus, irmãos, não é pessoa, é lugar, assentamento, reunião, congregação, e provendo-lhes a cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, isso nos mostra claramente a organização de lideranças, às quais as pessoas deveriam se submeter em amor. Que pessoas, pastor? Os membros daquela região, daquela localidade, deveriam agora se submeter aos presbíteros, que eram os líderes da igreja. E quem foi que inventou isso, pastor? Foi Deus, irmãos, através da vida de Paulo, que trouxe a orientação. Cada assentamento, cada congregação necessita de um pastor, para que este pastor os oriente na sua caminhada. Ninguém é igreja sozinha e ninguém pode se auto-intitular pastor a não ser pela direção e pela organização. O próprio Paulo, depois de muito tempo pregando, anunciando, ele vai se apresentar ao concílio da igreja em Atos 15. Ele vai se apresentar ao concílio da igreja e vai falar assim: olha, Tiago, Pedro e os demais irmãos, nós temos pregado o evangelho a esses. E aí, então, Tiago vai tomar a palavra, Pedro também fala assim: não, então é importante que vocês continuem pregando o evangelho para os gentios. E ali, o ministério de Paulo é endossado, porque ele era perseguido por ter começado ali a fazer o ministério pelo chamamento do Senhor Jesus Cristo. E isso é endossado, irmãos. Esse pensamento, esta doutrina bíblica não é uma tese, é doutrina bíblica. Ele é endossado quando o escritor dos Hebreus, eu gostaria que você abrisse comigo, em Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Era uma forma de organização que a igreja tinha para o fortalecimento dela. Era o modo como Deus as organizava e as usava. Deus usa a igreja de forma organizada, não é bagunçado. Se cada pessoa fosse igreja, não era necessário de tal cuidado de Paulo em eleger líderes, preparados para cuidar de grupos de pessoas. A esse fato, soma-se a orientação bíblica de Hebreus 13, 17. Se eu e você somos igreja, por que Paulo, então, institui presbíteros e pastores? Porque ele estava entediado? Porque ele era, né, conforme diz o dito popular hoje, ele era um machista opressor? Não, irmãos, porque Deus deu a direção para Paulo, para que a igreja fosse de uma forma organizada. Então, Hebreus 13, 17 vai nos dizer: obedecei a vossos guias, em algumas versões pastores, em outras líderes. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Então, Paulo vai falar assim: olha, vocês sozinhos não podem se autopastorear. Vocês têm a responsabilidade como todo cristão, porém Deus organizou a sua igreja.
Não deixou todo mundo bagunçado, largado, cada um faz o que quer. Não é o que acontece no livro de Juízes? Seus irmãos tiverem a oportunidade depois, dá um passeio pelo livro de Juízes, e você vai ver o que acontecia. E por não haver ninguém que julgasse o povo, cada um fazia o que queria. Já pensou se fosse assim? Mas Deus não permitiu isso. Deus instituiu uma igreja, ao qual é composta de membros. E esses membros se dividem nas mais diversas lideranças, para que todo o organismo em Cristo, Efésios 4, a partir do verso 11, para que todo o corpo de Cristo seja bem ajustado, ao qual Cristo é lógico, ele é o cabeça. Irmãos, eu não estou aqui fazendo referência a nenhum modelo específico de igreja. Não estou aqui dizendo placa de igreja alguma. Não estou querendo dizer que não existem alguns exageros e aberrações, alguns homens que extrapolam em suas lideranças. Eu não estou dizendo isso. É lógico que nós sabemos que existe. O que eu estou querendo trazer aqui, a visão e a compreensão dos irmãos, é que nós só somos igreja quando estamos juntos. Separado, ninguém é igreja. Você pode ser uma parte do corpo e você sabe que se você cortar uma parte do seu dedo e deixar ele por algumas horas ali fora do corpo, ele vai começar a apodrecer, né, a ficar negro e ele vai logo se desfazer, porque não tem sangue correndo nele. O que Jesus está dizendo e relatando para nós, através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, é que nós somos igreja a partir do momento que estamos juntos. Quando estamos separados, deixamos de ser igreja. Não tem como ser igreja vivendo uma vida individual, um cristianismo solitário. Pelo menos isso a igreja primitiva nunca nos ensinou. E não é agora que Deus vai mudar a Bíblia e vai mudar a palavra para satisfazer, né, a frustração ou a tristeza de alguém. O que é a igreja, então? Né? Nenhum indivíduo sozinho é a igreja, isto é fato. Uma definição simples é a igreja visível. Né? E qual é a igreja visível? É a reunião dos seguidores de Jesus de Nazaré, que se reúnem em determinado lugar, não necessariamente um templo, como exaustivamente falamos aqui, né? Não é necessariamente em um templo, em um lugar de quatro paredes, porque me parece, e é isso que eu gostaria que cada um dos irmãos entendessem, nós não estamos induzindo ninguém a uma idolatria à placa de uma igreja. Não estamos induzindo ninguém à idolatria de um lugar físico, mas estamos direcionando os irmãos à consciência bíblica, que toda igreja que se preze, ela tem pastores e líderes, e ela é organizada em todo o seu sistema. E esse sistema tem a obrigação de conduzir os crentes entre os seus departamentos. Não tem pessoas, e a igreja ela se autodivide dessa forma, né? Vai tendo aquele grande ajuntamento, a multidão vai se tornando muito grande, aí então há-se a necessidade de dividir os departamentos. Algumas igrejas trabalham em forma de células e outras formas de trabalho, família cristã. Nós nos dividimos em departamentos para que os departamentos, com a sua liderança, alcancem aquela pessoa de uma forma específica. E tem muitas pessoas que falam assim, não, eu não vou me envolver com departamento nenhum, né? Para mim é só ir na igreja, assistir o culto e ir embora. Tá errado. É lógico, irmãos, que nós não queremos aqui de forma alguma trazer uma visão de que você é obrigado a estar batendo cartão nos cultos, e eu não quero dizer, e não foi essa a nossa intenção, e não é a nossa intenção, de ensinar você ir apenas para a igreja. Nós queremos que você entenda que você é igreja a partir do momento que você passou a ter comunhão com seus irmãos.
quando você não fala mal do seu próximo, quando você não caluniia, quando você não levanta falso testemunho, quando você não é alguém odiado, né? Odiado por dar mau testemunho. Então, nós temos um contexto todo bíblico, irmãos. Bíblico, para seguirmos. E muitas pessoas fazem questão de abandonar o modelo bíblico para seguirem as suas vontades. Essa é a igreja visível, a igreja que congrega, a igreja que participa, a igreja que divide os seus testemunhos e a sua fé. Né? Na cooperação, na participação, no encorajamento, na adoração, fazem parte da igreja de Deus, esses que estão envolvidos com aqueles que são do seu pensamento. Aí a pessoa fala assim, não, eu sou igreja, né? Aí o pensamento mundano hoje, né? Cristão, o pensamento herege. Eu sou igreja de Deus, mas o convívio dele é em balada, em discoteca, copo de bebida, tabagismo, drogas. Esse é o pensamento. Não, eu sou igreja, mas eu posso fazer tudo que é errado, né? Porque eu sou igreja. Irmãos, é importante nós compreendermos isso, porque Deus não habita em templo feito por mãos de homens, né? Olha, isso é um versículo lindo, então eu vou me basear nisso daqui para falar que eu não preciso de igreja. E nós dissemos isso aqui com muita propriedade. Somos totalmente de acordo. Não são as quatro paredes, mas é o ajuntamento. Aquela pessoa que diz, Deus não habita em templo feito por mãos de homens, ela está certa. Nós também concordamos com isso. Mas 1 Coríntios capítulo 3, Deus diz, vocês, eclésia, são o santuário de Deus, aonde vocês estiverem reunidos, aonde vocês estiverem juntos, o Espírito Santo de Deus está no meio de vocês, para se organizarem, se dividirem e distribuírem capacitação pelo poder de Deus, para que onde estiverem juntos, o Senhor esteja no meio de vós. É Bíblia, é simplesmente Bíblia, irmãos. Não é o nosso pensamento e a nossa vontade que está imperando aqui. É um culto de percepção de quem nós somos. Você vai buscar aí o que você vê, irmãos. Eu dei uma passada rápida em algumas pessoas, em alguns estudos de algumas pessoas, e eu digo para você, tome cada vez mais cuidado com os estudos que tem na internet, viu? Eu estava olhando algumas coisas e algumas pessoas fazem um esforço terrível para tentar negar. Mas para pena, né, dessa pessoa, para tristeza dessa pessoa, Paulo deixou escrito. O Senhor fez ele deixar relatado. Lucas, melhor dizendo, relatou. João relatou. Jesus disse, e não tem como fugir. A igreja é o corpo. Você quer ver melhor? É só dar um passeio lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Em Romanos, capítulo 12. A igreja se dividindo e aparecendo ali com todos os seus dons pelo Espírito Santo de Deus. O interessante é que não é uma pessoa. É um ajuntamento. É um assentamento. É um aglomerado. É uma multidão. É o carral, né? Ou é a eclésia. São multidões. São pessoas juntas que dão testemunhos da obra de Deus. Não poderíamos esquecer também, irmãos, da igreja invisível. Qual que é a igreja invisível, pastor? São aqueles que morreram em Cristo Jesus, fazendo a obra do Senhor, né? E estão em Cristo Jesus aguardando o dia, né, do arrebatamento, aguardando o dia das boas novas. Sendo assim, nós concluímos que o pensamento de eu sou igreja sozinho, que tem sido muito proclamado atualmente, não encontra respaldo bíblico. Não tem respaldo bíblico. A igreja de uma pessoa só, que muitos têm levado por aí, não é, nunca foi
e nunca será a igreja de Cristo. Poderíamos, sim, ler muitos outros versículos, muitas outras passagens, e passaríamos aqui 3 horas falando desse tema apenas, e não seria, irmãos, suficiente de tantas passagens que o Senhor nos dá, fortalecendo este pensamento. Você é igreja a partir do momento que você está em comunhão. Deixou de ter comunhão, você não é mais igreja. Não é mais igreja. Você é alguém que gosta do nome Jesus, você é alguém que gosta de ler de vez em quando, não praticar. Praticar não. Ler sim. Você pode gostar de ler a Bíblia como um livro comum, né? E eu acredito que mais esclarecedor do que a própria Bíblia não tem como. E algumas pessoas vão procurar em outras pessoas, geralmente desviadas, frustradas, com raiva, respaldo para não cultuar, para não estar na presença de Deus. Você não é igreja, nós somos igreja. Nós vemos, irmãos, em todo o desenvolvimento, principalmente no livro de Atos, que era essa comissão dada. Né? Quando você olha em Atos, capítulo 6, os apóstolos, eles tinham a necessidade de pregar o evangelho. Só que tinha a demanda e precisava de cuidar do povo. Então eles vão falar o quê? Olha, vamos levantar no nosso meio diáconos, para que eles possam se ocupar da organização das pessoas. Então, irmãos, é linda a forma que Deus organiza a igreja. E como diz o outro, né, lá fora, por que cargas d'água hoje as pessoas resolveram abandonar a Bíblia para viver a sua verdade, entre aspas? Por que abandonar a palavra do Senhor para viver de forma dissoluta? E aí incorre um risco muito grande, irmãos. Se o Senhor Jesus, ele tem compromisso com a igreja, se ele direciona, e alguém pode falar assim, mas pastor, presbítero, mestres e líderes, não é cargo, é dom, aí glórias a Deus por isso. Se é dom, o Senhor deu esse dom para que a igreja fosse ajustada. Não tem como fugir, não tem como correr. O Senhor formou a sua igreja e ela deve continuar sendo igreja. Apocalipse 2 e 3, o Senhor vai direcionar a igreja, falando primeiro com o pastor da igreja. Muitas pessoas por aí têm adotado a prática de serem crentes sozinhos, de ministrarem os sacramentos, irmãos, e isso é perigoso. Tem muita gente aí ministrando ceia. Pastor, eu não vejo na Bíblia orientação nenhuma que é imperativamente obrigado o pastor a ministrar a ceia. Então eu devolvo a pergunta. Não existe um versículo na Bíblia que diga que alguém deve fazer a sua própria ceia. É comunhão. Mas aí, como nós somos seres inteligentes e temos o raciocínio, né, lógico das coisas, nós vamos ver como que acontece a primeira ceia. Jesus chama um grupo seleto, os seus discípulos, senta na ceia com seus discípulos. Lembre-se que eles eram chamados de discípulos, porque durante 3 anos tiveram o processo do aprendizado. Depois são esses discípulos que vão comissionar a igreja e que vão direcionar a igreja. Automaticamente, eu subentendo que todas as decisões dadas pela igreja e que a ceia ministrada pela igreja só poderia vir e partir dos discípulos e não de um membro comum. Você não vê e nunca verá nenhum versículo bíblico dando autoridade alguma para um simples membro ministrar a sua própria ceia. E melhor dizendo, a ceia, ela deve ser participada por aquele que faz parte do corpo de Cristo. Se não é corpo de Cristo, não deve participar do mesmo, porque não é corpo, porque não está embutido na família de Deus. E é interessante, irmãos, que nós lemos que Paulo, ele levanta presbíteros para supervisionar a igreja.
Ou seja, existe uma hierarquia que possa ali julgar a causa dos irmãos. Não é o que acontece em 1 Coríntios, capítulo de número 5, quando Paulo fala assim, por que vocês estão permitindo aí no meio de vocês? Por que vocês estão permitindo no meio de vocês aí esse enteado aí tendo relação com a sua madrasta? Tira ele do corpo. Agora, tira ele do corpo. Se fosse deixar pela igreja, tudo estava correto, né? Mas o pastor da igreja falou, não, tira do corpo agora. É importante, irmãos, nós entendemos que a Bíblia, ela trata a obra do Senhor com seriedade. A nossa geração não trata com seriedade. Não entende como tal. Mas a Bíblia do Senhor, ela nos mostra que a igreja primitiva, ao qual eu e você temos obrigação de olhar para essa igreja e viver nos passos dessa igreja. A igreja primitiva era uma igreja organizada e ela tinha pastor. Se naquela igreja tinha pastor, então eu hoje tenho pastor também, porque eu sigo a Bíblia, eu não sigo a vontade do homem. Eu ando pela palavra de Deus, e é esta palavra quem me guia. Irmãos, eu quero glorificar a Deus por esse momento que nós estivemos estudando um pouco da palavra do Senhor. Eu acredito que tenha sido de valia para a clareza, se de repente, eu acredito que não, mas se de repente alguém ainda estava em dúvida a respeito desse assunto, dessa questão, eu acredito que hoje não mais. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a vida, a casa e o coração de cada um de vocês. E lembre-se sempre, juntos nós somos igreja. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Adilson.